Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. O nosso Deus é maior do que tudo, do que todos. Você crê em nome de Jesus? Diga eu creio. Eu vou aproveitar que você está feliz, está alegre. Vou pedir para você falar com seu irmão, em nome de Jesus, com um sorriso no rosto, sorriso de vencedor, amém? Você vai falar aí com 3, 4 pessoas, em nome de Jesus. Vai dizer, boa noite, meu irmão. Que bom, que alegria te ver aqui na casa do nosso Deus. Vamos juntos para celebrar ao nosso Pai maravilhoso, a esse Deus poderoso que é maior do que tudo. E nós cremos que quando clamamos ao nosso Deus, Ele nos responde. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Diga amém. Então vamos aplaudir Ele bem forte em nome de Jesus. Tchau. Tchau. Vamos nas palmas com muita alegria ao nosso Deus, clamando, pedindo a Ele para nos abençoar nessa noite, para alcançar a nossa casa, a nossa família. Aleluia. Diga assim comigo, é tão fácil sair dessa de horror e passar pro lado vencedor. Diga com Jesus é assim, com Jesus em mim. Eu provei do amor do meu Senhor e no segundo não senti mais dor. Com Jesus é assim, com Jesus em mim. Então venha viver, desfrutar do melhor, do pior pra quê? Pra que o pior? Em Deus Pai é só. Diga, Ele tem a bênção pra. Com Jesus é assim. Agora venha provar dessa alegria de ser um filho do Senhor e nunca mais se perder. No caminho Ele vai ajudar você, do seu lado Ele sempre estará. Com Jesus, levantando a mão lá em cima assim, ó, clama que Ele te ouve, te salva, te ama. Ele é tudo, é seu consolador. Ama que Ele te ouve, te salva, te ama. Ele é tudo, é seu salvador. E vamos nas palmas pro Senhor assim lá em cima. Tchau. Ele é tudo na nossa vida, é o nosso salvador, é o Deus da nossa casa. Aleluia, vamos lá mais uma vez. É tão fácil sair dessa de horror. Declara Ele em nome de Jesus. É tão fácil sair dessa de horror e passar pro lado vencedor. Com Jesus é assim, com Jesus em mim. Diga, eu provei do amor do meu Senhor e no segundo não senti mais dor. Com Jesus é assim. Com Jesus, diga assim pro seu irmão, então venha viver, meu irmão. Então venha viver, desfrutar do melhor. O pior pra quê? Pra que o pior? Em Deus Pai é só você crer. Ele tem a bênção pra você. Com Jesus é assim. Agora venha provar dessa alegria de ser um filho do Senhor e nunca mais se perder. No caminho Ele vai ajudar você, ao teu lado Ele sempre estará. Com Jesus, e o povo de Deus lá em cima, os vencedores dizendo, ama que Ele te salva, te ama. Ele é tudo, é seu consolador. Ama que Ele te ouve, te salva, te ama. Ele é tudo. Eu quero abençoar a igreja do Senhor lá em cima assim dizendo, clama que Ele te ouve. Clama, te salva. Ele é tudo, é seu. Clame ao Senhor Jesus. Clama, te salva, te ama. Ele é tudo, é seu salvador. Lá só assim. Oh, 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 oh.
aplaudir ao nosso Deus bem forte em nome de Jesus. Levante as suas mãos para os céus, diga: meu Deus, eu estou aqui para vivenciar bênçãos, milagres e maravilhas. Eu consagro a minha vida e o meu coração nas tuas mãos para viver a grande obra que o Senhor tem para mim. E neste dia eu te peço, abençoe a minha casa, a minha família e tudo aquilo que diz respeito a mim. É o que eu te peço em nome de Jesus. E vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém. Boa noite. Vamos sentar, por favor. Bem-vindos à casa de Deus. Que bom que você veio. Nós estamos num propósito muito gostoso, aprendendo sobre a história de Ana. E a Ana é a personagem que nos impulsiona a orar. E eu gosto de falar para as pessoas que todos os personagens da Bíblia que oraram tiveram sucesso. Eu, nesses anos que eu sou pregador, eu sempre procurei motivar as pessoas da igreja a fazer propósitos com Deus. E nesse tempo que nós temos andado com Jesus, nós só temos visto coisa boa. Agora, o que eu gosto de falar? Tem uma passagem da Bíblia que está lá no livro de Colossenses. Vamos começar lá? Colossenses, capítulo de número 4. Daqui a pouquinho a gente vai entrar numa associação com a história de Ana. Mas isso aqui é mandamento para a igreja. A igreja precisa entender isso aqui. Colossenses, capítulo de número 4. Amém, aleluia? Colossenses, capítulo de número 4. Nós vamos ler o versículo 2 e 3. Permitindo Deus, a gente chega no 4. Certo? Diz assim: perseverai em oração, velando nela o quê? Com ação de graças. Olha o que a Bíblia Sagrada manda a gente fazer. A Bíblia manda que eu e você não nos cansemos de orar. E a Bíblia Sagrada fala sobre nós vigiarmos, velarmos sobre a nossa oração. Para você ter uma ideia, eu estou aqui com uma outra tradução da Bíblia aberta. Olha o que ele fala. Dediquem-se à oração. Então o que eu preciso ter? Dedicação. É um assunto que vai requerer de mim dedicação. É igual, por exemplo, não sei aqui, mas lá no sul, essa época do ano, o pessoal inventa de reformar a casa. Chega as 2 últimas semanas do ano, é gente pintando, é gente quebrando, é gente fazendo as coisas. Eu não sei se aqui tem esse costume, mas eles gostam de deixar a casa prontinha para o Natal. Aqui é assim também? Então eles querem dar aquele grau na casa, não sei porque, se vai chegar parente, eles querem mostrar que a casa está arrumada. Mas aí o que acontece? Eles se dedicam. Eles dão atenção, eles colocam o coração, eles focam. Agora veja só, dediquem-se à oração, estejam sempre preparados para qualquer situação por meio da oração e da ação de graça. Pode ser que durante o período em que eu esteja me dedicando à oração, eu precise prestar atenção em alguns percalços. Eu não sei você, mas eu era católico. Eu dizia que quanto mais eu rezava, mais assombração aparecia. Quem é desse tempo aí?
Quanto mais eu rezo, e vou lhe dizer, tem época que você está buscando a Deus e a coisa meio que complica. Tem um personagem da Bíblia que é o Isaac. O Isaac, ele casa com 40 anos com uma moça chamada Rebeca. E a Bíblia Sagrada diz que ele ama a Rebeca. Se você quiser ler lá o Gênesis 24, a Bíblia Sagrada diz que o amor entre eles dois foi tão forte que aquele amor fez com que ele esquecesse a perca da mãe. Então aquele amor superou o amor que ele recebia da mãe dele. Só que vão se passando-se os tempos e a Bíblia diz que ele percebe que ela é estéril. E aí o que ele faz? A Bíblia diz que ele começa a orar insistentemente. Aí eu fico imaginando, naquele tempo tinha teste de farmácia? Tinha como é que é ecografia que fala? Ultrassom que as mulheres fazem? Me ajude aí, gente, eu não sou mulher, eu não sei. É ultrassom que faz para saber se está grávida? É? Então naquele tempo o que media se a mulher estava grávida ou não? O atraso da menstruação. Aí aquela coisa, marcava lá no calendário, tal dia vem. Aí atrasava 3, 4, 5 dias. Olha, vai acontecer. Chegava no 5º dia. O que você leu ali? Dedique-se à oração e esteja sempre preparado para qualquer situação. Essa situação que parece que vai dar certo e não dá. Eu estou há vários dias comentando com vocês aqui a respeito daquela parábola de Lucas 18, onde a Bíblia Sagrada conta sobre um juiz injusto. Quem lembra dessa passagem? A Bíblia diz que a mulher todos os dias batia lá na porta do juiz e falava: eu quero justiça contra o meu adversário. A Bíblia diz que por algum tempo ele não quis. Ela saía de casa de manhã, hoje vai dar certo, hoje vai dar certo, hoje vai dar certo. Pois não? Eu quero justiça. Ele dizia o quê? Não. Pode voltar embora. No outro dia ela saía de casa, vai dar certo. Hoje eu vou lá, ele vai mudar de ideia. Pois não? Eu vim aqui para o senhor fazer justiça contra o meu adversário. Eu já falei que não. No outro dia, sai de casa, não, eu vou lá hoje, vai dar certo. Pois não? Eu vim aqui pedir o quê? Justiça. E eu sei que você deve estar enjoado do pastor bater aqui no púlpito. Mas isso é o quê? Isso é perseverança. Perseverança é isso. É incomodar. Vamos usar o termo vulgar? É encher o saco. Isso é perseverança. A Bíblia Sagrada diz que por algum tempo ele não quis. Mas aí ele... Eu vou resolver esse negócio por quê? Porque eu já não aguento mais ser importunado. E aí Jesus diz, escutem. Escutem o que o injusto juiz falou. Aí ele diz, e Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? Aí Jesus fala bem assim, quando vier, porém, o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Ele não está falando de achar fé gente com pensamento positivo. Mas ali a atitude de fé é o quê? É a perseverança na oração. E nesse capítulo 18 de Lucas fala, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A tradução atualizada fala isso. Não é para esmorecer, balançar. O que o Paulo disse? Perseverar em oração. Aqui na outra fala o quê? Dediquem-se à oração. E estejam o quê? Preparados para qualquer situação. Porque pode ser que você seja surpreendido por esses dias
aonde o negativo vai se apresentar. Falei para você ainda há pouco sobre o Isaac. A Bíblia diz que ele foi insistentemente orando. E aqueles dias que ele achava que a mulher estava grávida e não estava, continuava orando. Continuava intercedendo. Mas Isaac já está há 10 anos orando. Não interessa. Eu só vou parar de orar quando eu tiver o quê? Com um filho nos braços. Isso é um tapa na nossa cara. Eu só vou parar de orar a hora que eu tiver o quê? Com um filho nos meus braços. Aí passou mais um tempo, Isaac, já são 15 anos. Eu só vou parar de orar quando eu tiver com um filho nos meus braços. Aí eu quero que você pense um pouquinho. Será que o povo de hoje em dia tem esse coração? Será que o povo esse dia tem essa perseverança? Essa capacidade de qualquer situação que apareça não altere o propósito que eles têm dentro do coração? Naquele tempo era mandamento que tivessem filhos. Como também era declaração da palavra que Deus ama a justiça. Então, se eu tenho essa palavra a meu favor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que perseverar. E é interessante, onde nós estávamos lendo. Perseverar em oração, velando nela, vigiando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós para quê? Para que Deus nos abra o quê? A porta da palavra. Porque você tem desejo no coração. Aí você vem aqui à igreja e eu não prego nada com nada daquilo que interessa ao assunto que você está buscando. Nem sim, nem não. Aí você fica desorientado. Você precisa do quê? De combustível para continuar orando. Ele falou, vocês vão perseverar na oração, vocês vão estar preparados para qualquer situação adversa que apareça, e eu quero que vocês orem também para quê? Para que nós, quando formos pregar para vocês, tenhamos a porta da palavra aberta. E olha só que interessante. A fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. Aí chega no 4 que eu disse para você. Para que o manifeste como convém? E olha, até o método de transmitir a palavra tem que ser uma coisa dirigida. Porque pode ser que eu fale uma coisa e você não entenda. Olha que coisa terrível. Nesses anos, várias vezes, eu prego aqui no altar uma coisa, a pessoa entende? Outra. Várias vezes. Falei sobre determinada coisa, a pessoa, pastor, só falou isso, eu não concordei. Falei, meu amigo, não disse nada disso. Ah, mas eu entendi assim. Essa é uma das dores que você sabe que eu carrego. Eu falar uma coisa e você entender? Outra. Por isso que ele falou, orem. Persevere na oração, mas também faça o quê? Ore para que nós venhamos a pregar para você de uma maneira o quê? Conveniente. Que essa palavra bata no seu coração e ela testifique. Para que ela seja o quê? Resposta para clamores do dia a dia. Alguém aqui estava no domingo, 18 horas? Quem estava? Quem de vocês percebeu que eu fiquei pregando aqui sobre morte, consolo de morte? Quem? Eu não sei se vocês estão sabendo, mas nós perdemos um pastor ontem. Ficaram sabendo? Quem estava domingo no culto de noite? Vocês lembram que eu falei de um nome comum aqui no nosso estado? Quem lembra disso? Quem lembra? Qual foi o nome que eu falei? Raimundo. E como é que é o nome do rapaz que faleceu? Olha a seriedade que é pregar a palavra. Deus estava avisando a gente, olha, eu vou levar um Raimundo, só não falou o sobrenome. E as pessoas vêm à igreja, o que será que o pastor está falando de morte hoje? O que será que aconteceu? Morreu alguém? Não, mas vai morrer. Isso é coisa séria, gente. Isso é coisa muito séria. Eu, quando recebi a notícia ontem, eu fiquei muito triste.
Mas eu fui ouvir o culto hoje de manhã. Sabe quando aquilo vem no coração e te dá descanso? Olha como é que é. Para que o manifeste como me convém falar. Porque aí as coisas acontecem, você está amparado pelo quê? Pela palavra. Não é uma coisa que pegou você desprevenido. Você até toma a pancada da notícia, mas aí você lembra, não, peraí, Deus falou comigo. Deus preparou o meu coração. E o que mais me conforta ainda é falar que nós falamos aqui sobre partir e estar com Jesus. Lembra? Me alegro na salvação. Então, gente, acabou, não tem mais aquela história. Ainda brinquei na mensagem, falei, você já imaginou o Lázaro lá no paraíso? Lázaro, volta! Aí a gente fica aí, o fulano partiu. Aí se você pudesse conversar com ele e mandar um recado, e aí fulano, quer voltar? Quem sabe a resposta? Quem sabe a resposta? De jeito nenhum. Eu voltar para aí? Pecado? Conta? Não. Aqui eu estou bem. De acordo com a palavra de Deus, eu estou aqui sendo consolado. Eu estou muito bem aí. Fiquem vocês aí lutando. Espero vocês. O dia que vocês subirem, nos encontramos. Agora cada um na sua aí. Glória a Deus por isso. Para que eu manifeste como me convém falar. Você precisa orar pelo culto que você participa. Eu vou te contar uma coisa. Eu já falei isso aqui, mas não custa replicar o assunto. Eu sou de uma geração, eu cheguei na igreja em novembro de 2003. Olha como é que era a nossa geração. A gente chegava na igreja, bibliazinha aqui, né? Aí o que acontece? Chegava às vezes um pouquinho adiantado no culto. Já sei, eu vou bater papo com o irmão fulano, ciclano, beltrano. Nada disso. Fazer o quê? Dobrava o joelho e ia orar. Alguém pegou esse tempo aí? Alguém pegou esse tempo? Dobrava o joelho, falava com Deus, orava pelo pastor, apresentava a reunião. Jesus, fala comigo. Semana passada meu pai fez aniversário. Meu pai fez 69 anos. Em 2005, ele passou por uma enfermidade bem grave. Foi para a UTI, foi entubado e o médico falou, olha, eu vou colocar ele aqui nessa UTI por desencargo de consciência. Ele não vai aguentar. E eu falei, não, mas eu não aceito isso não. Mas adianta falar ou não aceito? Adianta falar? Tem que ter o quê? Tem que ter argumento. E eu comecei a buscar Deus. Falei, Senhor, fala comigo, eu preciso, tal. E num culto de quarta-feira, como esse aqui que a gente está hoje, não sei que dia que vai passar na mídia social o culto, o pastor fez o culto, pregou, orou, cantou, pediu bastante oferta, diga amém? Pediu bastante oferta, o povo ajudou com alegria. Aí falou, pessoal, vamos para casa. E ele não tinha falado nada sobre o meu assunto. Falou, irmãos, eu vou fazer uma oração aqui pela sua família, mas ei, a Bíblia Sagrada diz que a mulher não pode ficar viúva antes dos 60. Glória a Deus? Glória a Deus. Eu falei, minha mãe tem quantos anos? 50 e pouco, então ela não pode ficar viúva. Pronto. A partir daquele dia, todo dia de madrugada estava lá orando. A minha mãe não vai ficar viúva antes dos 60. Não vai ficar viúva antes dos 60. E passou um dia, passou 2, passou 3, passou 4, 5, 40 dias de UTI. 41 eu fui lá visitar ele na UTI, porque o que acontecia? Eu orava de madrugada, todo dia na UTI ungia ele. Todo dia. O que é isso? Isso é perseverar também. Glória a Deus. Todo dia lá na UTI. Ungia ele, parecia um boneco. Já viu pessoa entubada na UTI? Fica lá, enche, murcha. Já viu? Quem já viu? Enche, murcha, enche, murcha. Ungia, parecia que estava ungindo um boneco. 41º dia. Eu vim visitar aqui o seu João Rodrigues. Olhou. João Rodrigues? Ele não está aqui não. Será que ele não faleceu? Ao diabo, né? Falei, não rapaz, procura direito esse negócio aí. Ligou para um lado, ligou para o outro. Seu pai foi para o quarto. Se você não tem
o argumento, o combustível, você não vai aguentar. Aí durante aquele processo, Salmos 90, a duração da nossa vida são 70. E alguns, pela muita força, pelo muito vigor, chegam a 80. Meu pai não tem 70 nem 80, não vai morrer. Aí vai meditando, Salmos 91. Dali abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Falei, meu pai vai viver muitos anos e vai morrer salvo. Aleluia! Ó, o que o Paulo falou? Até fechei o Paulo aqui. Calma aí, já te acho aqui, Paulo. Perseverai na oração, velando nela com o quê? Com ação de... Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que o manifeste como me convém falar. Você precisa disso. Você tem que vir aqui, escutar as coisas, captá-las no coração, e isso é combustível para você buscar a Deus. Para você ter uma ideia, nós comentamos sobre o Isaac. Foi ou não foi? O Isaac orou para Rebeca engravidar. Foi ou não foi? Engravidou ou não? Sim. Gênesis 25. A bênção chegou. Chegou ou não chegou? Chegou. Aí não precisa orar mais. Hã? Teve gente que falou, não precisa mais. Vamos ler desde o 19, que aí é o endosso, é a concordância de tudo aquilo que eu estou te falando. 25, 19. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque fez o quê? Orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor fez o quê? Ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu 22. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que eu sou assim? E foi-se o quê? A perguntar ao Senhor. Ela engravida, começa a crescer o buchinho, e ela percebe que lá dentro tem o quê? Tem uma luta. E daqui a pouco ela percebeu o quê? Não é só um, não. Aí os meninos lá dentro e não sei o quê, e um pra cá, outro pra lá. Você já imaginou? Ela chega lá na outra irmã. E aí, fulana, como é que foi tua gestação? Ah, a minha foi tranquila. Que estranha, a minha tá tão coisadinha. Aí a na outra. Vó, como é que foi as suas 20 gestações? Minha filha, tudo normal. De vez em quando dá vontade de comer barro, mas, né, comia barro, passava. Ah, e aí, tia, como é que foi a gestação? Olha, eu tenho nojo de farinha, mas na minha gestação deu vontade de comer farinha. Ela fez isso? Ela foi perguntar para quem? Para Deus. Em outras palavras, ela foi orar. E o que Deus disse? E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será o quê? Mais forte do que o outro povo. E o maior? Aí a Bíblia Sagrada diz o quê? Versículo 24. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro o quê? Todo como ruivo e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. Esaú nada mais é do que vermelho, tá, gente? E depois saiu seu irmão agarrado, a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso chamou o seu nome Jacó.
E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão, perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, fazendo o quê? Habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca fazia o quê? E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele o quê? Cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Então Jacó disse: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú, e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se, e foi-se. E assim o quê? A Bíblia Sagrada conta que o Senhor disse, ó, tem duas nações aí. Um povo vai ser maior do que o outro, vai ser mais forte, vai ser para frente, né? Vai ser desbravador, destemido. Aí o menino cresce e vira caçador. O outro é o quê? Homem de casa, tranquilo, né? Fica ali ouvindo, aprendendo as histórias da família. Aí esses meninos, um dia eles fazem um acordo. O maior passa o direito da primogenitura para o menor. E o Jacó deve ter falado: mãe, o Esaú me vendeu a primogenitura. Aí o Isaque está lá velhinho, já tinha passado já dos 100. Eu vou abençoar os meus filhos. Vou abençoar Esaú, ele é o primogênito. O que a Rebeca fez? Foi lá e preparou o filho que tinha comprado a primogenitura para ele receber a bênção. Agora, meus amores, olha aqui para mim. Se ela não pergunta para Deus, você entende por que as pessoas sofrem na vida? Elas vão atropelando as coisas. Ou tem coisas que elas conseguem, mas não continuam vigiando naquilo. Ah, Deus me deu um negócio. Ó, parabéns, ó. Mas e o desenvolvimento desse negócio? Ou você acha que Deus te deu apenas uma portinha para você vender salgadinho? Esse é o nosso problema. Nós achamos muitas vezes que ganhamos as coisas e aquilo vai morrer daquele jeito. Não vai. O Jacó nasceu como o menor, o segundo filho. Não tinha direito a nada. Mas aquela história mudou. E aí só a sua que não muda, né? Interessante isso. Só a sua que vai continuar do mesmo jeito. É assim? Não. Meu Deus, eu preciso entender, eu preciso compreender, eu preciso que o Senhor me mostre, me abra os olhos. Eu preciso entender como essas coisas vão funcionar na minha vida. O Senhor me deu um negocinho desse tamanho, mas é para ficar desse tamanho? Ou o Senhor vai me dar capacidade de expansão? Tudo isso eu tenho que saber. Para você ter uma ideia, lá no Isaías 54, abre aí por favor. Fala de uma outra mulher estéril. Hoje não vai dar tempo de chegar na Ana, vocês vão ficar bravos por isso? Hã? Não, então tá bom, que bom, né? Isaías 54. O Senhor Deus vai comentar sobre uma outra estéril. E Ele está se revelando a ela. E se Ele está se revelando é porque ela orou. Ou Deus sai aparecendo para as pessoas assim do nada. Ah, hoje eu tô a fim de falar com Orestes. Ele nem orou comigo, mas eu vou falar com ele. Gostei da cara dele. Deus gosta da cara de todo mundo, irmão. Não é isso não. Agora a Bíblia diz o quê? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração.
E aí lá no Jeremias 33:3 fala, clame a mim e responder-te-ei. Aí olha só, ele está falando com a estéril. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada? Diz quem? Ou seja, você não tem filho nenhum, mas você vai ter mais filhos do que aquela que é mãe de muitos hoje em dia. Ai, amém, Senhor, obrigado. Vou ter filhos. É isso? Amplie o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem o quê? Porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades o quê? Ela não tinha nenhum filho, e Deus mandou ela construir uma casa grande. Quem entendeu? Ela não tinha nenhum filho. E Deus mandou ela fazer o quê? Ampliar a tenda. Construir uma casa grande. Mas casa grande para quê, Senhor? Eu não tenho nenhum filho. Tu não está pedindo? É igual esses dias eu vi uma história de um pessoal que estava passando por um período de seca. E eles iam todo dia orar. Se reunia todo o povo da cidade e ia orar. E aí, de repente, eles começaram a ir orar e um garotinho ia com guarda-chuva. Aí o pessoal olhava. O que esse menino está fazendo com esse guarda-chuva? Aí teve um dia. Menino, não é possível. Faz 3 meses que não chove. Nós estamos pedindo a Deus para chover. E você vem aqui para esse lugar de oração com guarda-chuva? Pois é, mas eu acredito que o que eu estou pedindo Deus vai responder. Vocês pedem e não se preparam. Vocês pedem, mas não se preparam. Estão lá orando. Você já leu lá em Atos 12? A igreja orando para o Pedro ser liberto. Lembra disso? Aí Deus manda o anjo liberta o Pedro. Lembra? Quem lembra? Aí o Pedrão vai lá na casa da Maria, a mãe do João. E aí o Pedro bate na porta. Aí a menininha lá, Rod, o nome dela? Rod. Ela abre a porta. Pedro! Fecha a porta. Fecha a porta na cara do Pedro. Pessoal, vocês não sabem. O que é, menina? O Pedro tá aí. Que o Pedro tá aí? O que, menina? Cala a boca. Deus liberta o Pedro. Gente, o Pedro tá aí. Não, menina, cala a boca. Deus liberta o Pedro. Isso está escrito aonde? Então, se está escrito na Bíblia, é verdade. O povo ora, mas nem acredita que Deus vai atender. Aqui Deus falou, você quer ter filhos? Quero. Então faz o quê? Amplia a tua tenda. Tem gente que não vence porque não se prepara para vencer. Deus, eu quero ser coluna dessa casa. E aí fica aí perdendo tempo com um emprego que paga 30 conto por dia. Deus, eu quero que o Senhor me mostre. Eu quero ser coluna. O Senhor vai me mostrar. O que eu vou fazer? Eu vou empreender? Eu vou mudar de emprego? O que eu faço? Eu entrego o currículo? O que acontece? Ou eu vou começar aqui vendendo suquinho na porta de casa? Quem sabe o que é suquinho? O pessoal lá do sul nem sabe o que é suquinho. É geladinho, pessoal. Voltando para cá aqui pro suquinho. Lá no sul é geladinho. Né? Aqui também é? Não, mas... Como é que eu vou conseguir? Como que eu vou chegar? O Senhor vai abrir os meus olhos. E uma coisa bonita. Deus abre a palavra. Falou, ore, vigie na oração e peça para que a palavra chegue até você. Se você está debaixo de autoridade de alguém, peça para essa pessoa falar de uma maneira conveniente, que vai cair no seu coração, você vai entender. E isso vai trazer muito fruto para a sua vida.
E vai reverter situações também. Porque o Jacó não era para herdar nada. E no final herdou tudo. Quem está entendendo? Digam graças a Deus. Vamos mandar a benção para quem está em casa. Pai, nós vamos orar agora por quem nos assiste. E que o Senhor cubra essas vidas com a bênção do céu. Eu peço milagres, maravilhas, coisas lindas. Que as portas se abram e que os milagres aconteçam. Tem gente que vai perseverar na oração. Vai estar preparado, Senhor, para as situações adversas. Como nós acabamos de meditar. Estejam preparados para qualquer situação. E através das orações de vocês, vocês vão vencer. Oh, Pai querido, é dessa maneira que nós queremos fazer. Paulo disse, orem para que eu fale claramente sobre a palavra. E assim também queremos fazer. Falar claramente sobre a palavra. Falar claramente sobre as verdades eternas. E assim recebemos a tua bênção. Pai, muito obrigado. É o que nós declaramos em nome de Jesus. E você que acredita, diga que assim seja. E diga graças a Deus. Amém? Os amigos de casa vão ficar com a agenda dos pastores, tá bom? Deus abençoe. Tudo bem, meus amigos? Acabamos de acompanhar o nosso culto de quarta-feira da família. Você participou de uma reunião toda especial. Tenho certeza que você foi abençoado por essa mensagem, por essa oração. E agora nós já estamos aqui para preparar o nosso coração para a grande sexta-feira. Sexta-feira é aquele dia de quebrar as correntes, de desfazer as obras do diabo e de colocar o inimigo para correr, tá certo? Eu vou deixar você aqui com a companhia dos nossos pastores que vão anunciar aí o endereço das suas igrejas e daqui a pouquinho eu volto para falar aqui da sede. Olá, amigos! Sexta-feira de libertação, sexta-feira do poder de Deus. Aqui no bairro São Cristóvão nós oramos muito forte. Nós quebramos as cadeias do mal. De repente você está tendo dificuldades na tua vida. A tua vida espiritual vai de mal a pior. E isso reflete na vida física. Aí você tem audição de vozes, você vai ver, não é ninguém. Você vê vultos e não há ninguém na casa. Você está sozinho. Há uma força espiritual do mal tentando consumir a tua vida, mas eu quero e eu posso te ajudar através da palavra de Deus. Eu vou estar orando com você e a tua vida vai mudar com certeza, porque o nosso Deus é o Deus de promessa, tá? E Deus é com todo aquele cujo propósito é firme. Em nome de Jesus, Avenida Guaxajaras, número 2, bairro São Cristóvão, próximo ao Mix Mateus Tirirical. Até lá. Sexta-feira de milagres, de poder. Você que mora no bairro do Anjo da Guarda é o convidado especial. Você quer ver o agir de Deus na sua vida. Você quer se libertar de um vício, de uma opressão. Você sente que tem uma coisa ruim sobre a sua vida. Sexta-feira é o dia de receber a sua vitória. Ali na Avenida Moçambique, número 7, no bairro do Anjo da Guarda. Meu amigo, guarda esse endereço. Avenida Moçambique, número 7, no Anjo da Guarda. Estamos ali 9 horas da manhã, às 3 da tarde e às 7h30 da noite. São 3 horários, 3 oportunidades para você ter um encontro com Deus e ter uma vida transformada em nome de Jesus. Olá, meus amigos, você que está me assistindo agora, eu quero fazer um convite todo especial para você nessa sexta-feira. Ali na Igreja da Graça da Coab, estamos fazendo uma oração forte, ajudando as pessoas através do poder de Deus. A palavra de Deus está se abrindo e você entendendo o caminho de você viver a liberdade. Me procure nesse endereço, Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 40. 9 da manhã, às 15 também, às 19 horas, eu estou ali para te ajudar através do poder de Deus. Sexta-feira de libertação, aquele dia onde oramos forte para expulsar e eliminar todas as obras do inferno. Você que tem passado momentos bem difíceis, pastor, eu tenho sido vítima de obras de bruxaria, macumbaria, tenho passado por momentos de aflição, uma depressão, uma angústia, uma tristeza, uma melancolia me dominando. Eu quero abençoar você através da oração, da palavra que liberta. Você que quer uma mudança, esteja comigo, grave bem meu endereço, Estrada de Ribamar, quilômetro 7, número 20.
3 horários especiais, às 9, às 3 da tarde, como também às 7 horas da noite. Esteja comigo, eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Graças a Deus, meus amigos, sexta-feira, aquele dia da oração forte. Eu quero atender todos vocês ali na Avenida Tales Neto, número 9, no bairro do João de Deus. Você que está sofrendo, você que entrou no estado depressivo. Pastor, eu não sei, toda hora me sobe algo assim que trava a garganta. Algumas pessoas dizem que é ansiedade, eu não consigo me libertar disso. Quero convidar você a estar comigo. Estarei ali atendendo os irmãos às 19 horas, fazendo aquela oração forte, repreendendo o mal, combatendo o bom combate da fé. E eu tenho a certeza que o poder de Deus vai operar e o poder de Deus vai quebrar toda maldição sobre a sua vida. Talvez você está aí preso na depressão ou preso nas drogas. Pastor, eu acho que fizeram um feitiço para mim. Esteja comigo. Eu tenho a certeza que o poder de Deus vai operar. Você vai ser livre desse mal, desta doença, dessa enfermidade, em o nome de Jesus, tá bom? Avenida Tales Neto, número 9, no bairro do João de Deus. Eu vou atender você, vou orar por você e você vai tomar posse da bênção em nome de Jesus. É isso mesmo, nessa sexta-feira estamos ali localizados na Igreja da Graça do Coatraque. Olha, orando forte, desfazendo todas as obras do diabo, a macumba, a inveja, a bruxaria, mandando as enfermidades embora, tudo isso em nome de Jesus. Os nossos horários são 9 da manhã, às 15 horas e às 19 horas. Anote o endereço, na Avenida Contorno Norte-Sul, no Coatraque Primavera, é o teu ponto de encontro com a bênção, em nome de Jesus. Sexta-feira forte de libertação e cura, quebrando todas as correntes do mal, é aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, no bairro do Paranã. É isso mesmo. Anote aí o meu endereço, Avenida 1, número 27. Fica entre o Paranã 3 e o bairro Manaíra, ao lado aqui da Casa de Rações JVS. E eu estarei ali em 2 horários especiais, às 15 horas e também às 19 horas. É verdadeiramente desfazendo a obra do diabo, ajudando as pessoas que sofrem. E você é o meu convidado especial, eu te aguardo aqui, em nome de Cristo. Sexta-feira é a sexta-feira forte, a sexta-feira de cura, de libertação na Igreja Internacional da Graça de Deus do São Raimundo. Você do São Raimundo é o nosso convidado totalmente especial a estar conosco na sexta-feira, em 3 horários, 9 da manhã, às 16 horas e às 7 horas da noite. Você é o nosso convidado totalmente especial. A Bíblia deixa bem claro, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você quer ser livre das drogas, da depressão, da ansiedade, da angústia, da tristeza, da amargura da alma? Vem estar conosco. Avenida Tibiri, número 4, quadra 116, no São Raimundo. Eu espero por você, eu, Pastor Diego, e toda a equipe de fé, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia! Sexta-feira, aqui na nossa igreja da Cidade Operária, nós fazemos aquela oração forte para Deus libertar as pessoas. Na sexta-feira, nós fazemos o que Jesus disse. Jesus disse, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E na sexta-feira, nós fazemos a oração da fé para tirar da vida das pessoas tudo aquilo que é de ruim. Oramos para expulsar os demônios, para expulsar as doenças, as enfermidades. Aqui na Igreja da Cidade Operária, nós temos 3 reuniões abençoadas na sexta-feira. 9 horas da manhã, às 15 horas, às 3 da tarde e também às 19 horas. Todas as reuniões eu faço aquela oração forte para Deus abençoar a vida das pessoas. Nosso endereço aqui é na Avenida Principal, Unidade 203, número 61, aqui na Cidade Operária. Se você está precisando de ajuda, eu estou ali toda sexta-feira para te atender em nome de Jesus e ajudar você no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os nossos pastores aí. Aqui na sede estadual eu atendo você na sexta-feira às 9 da manhã, às 3 da tarde, como também 7 horas da noite. É muito especial a obra que o nosso Deus opera. Ele faz maravilhas, ele realiza milagres
e nós acreditamos que ele continua sendo o mesmo, tá bom? Esteja conosco nessa sexta-feira, você tomou nota dos endereços aí, procure um desses servos de Deus, porque eles vão com certeza abençoar a sua vida, tá bom? Fica na paz, fica na graça, Deus te abençoe.